Olá, gente, eu sou a Tati, plantonista de literatura, e eu vim aqui hoje resolver uma questão da P3, a questão de número 2, que está ali na parte Obras Fulvestre, uma questão que trazia um poema do Alguma Poesia, do Carlos Drummond de Andrade. É o poema Sobrevivente, que é um dos meus favoritos do livro, então eu vou ler ele aqui com vocês, e depois dou seguimento para a leitura da questão. Impossível compor um poema a essa altura da evolução da humanidade. Impossível escrever um poema, uma linha que seja de verdadeira poesia. O último trovador morreu em 1914. Tinha um nome de que ninguém se lembra mais. Há máquinas terrivelmente complicadas para as necessidades mais simples. Se quer fumar um charuto, aperte um botão. Paletosa botou-se por eletricidade. Amor se faz pelo sem-fio. Não precisa estômago para digestão. Um sábio declarou ao jornal que ainda falta muito para atingirmos um nível razoável de cultura, mas até lá, felizmente, estarei morto. Os homens não melhoraram e matam-se como percevejos. Os percevejos heróicos renascem. Inabitável, o mundo é cada vez mais habitado. E se os olhos se aprendessem a chorar, seria um segundo dilúvio. Desconfio que escrevi um poema. Então, só fazendo alguns comentários gerais aqui sobre esse poema, ele começa ali, logo no primeiro verso, anunciando que não dá para compor poemas nessa altura da evolução da humanidade. Por quê? Porque algo se perdeu, né? Algo se perdeu no sentido da sensibilidade, no sentido desse mundo que se apresenta no século XX como um mundo da catástrofe, da barbárie, e que tem como marco, né, do início dessa catástrofe, a Primeira Guerra Mundial, né? Quando ele diz ali, o último trovador morreu em 1914, a gente tem a ideia de que esse último poeta morreu justamente no ano da Primeira Guerra Mundial, muito provavelmente morreu na guerra, e ele nem é lembrado, né? O nome dele já foi esquecido. Na segunda estrofe, ele vai dizer aqui para a gente dessas máquinas, né? De como tudo, os atos humanos, as relações humanas estão sendo, de alguma forma, desumanizados, né? E operados por meio de máquinas. Muito interessante como se o Drummond se adiantasse, e aqui ele tem esse verso muito interessante da gente pensar, né? Que foi escrito ali nas primeiras décadas do século XX, que ele diz: amor se faz pelo sem-fio, que de certa forma é o que muitas vezes acontece nos dias de hoje, né, nas nossas relações afetivas que se dão pela internet. Então vamos lá. E aí, o que é mais curioso é que, vamos lembrar aqui que ele diz no começo que não dá para compor um poema. Só que ele termina dizendo: desconfio que escrevi um poema. Então, apesar de tudo, apesar de todas essas condições, apesar desse pessimismo, apesar da constatação de que os homens não melhoraram, né, de que alguma coisa aí nessa evolução da humanidade que se prometia, né, um progresso, algo falhou nessa humanidade mesmo, apesar disso a poesia acontece, apesar disso a arte acontece, a arte ela supera esses obstáculos materiais e subjetivos que o lírico vai colocando para a gente. Então vamos ler aqui a questão. Então no poema de Drummond, então ele quer que a gente olhe para esse poema. Vamos fazer a leitura, já coloquei aqui algumas sinalizações para a gente perceber o que tem de problema em cada alternativa. Letra A. O pessimismo em relação ao contexto histórico e cultural impede a plena realização do impulso estético. Gente, apesar de ter o pessimismo, ele não impede a realização do impulso estético. O impulso estético acontece apesar do pessimismo, apesar de todos os problemas que são colocados aqui. B. O desfecho otimista elimina as contrariedades vivenciadas pelo poeta em seu processo de conscientização histórica e social. Apesar de, no final, ele dizer, escrevi um poema, né? Então tem esse final ali, que eu nem chamaria de otimista, mas tem essa constatação de que a poesia acontece apesar de qualquer coisa, isso não elimina as contrariedades que o poeta vivenciou, né? Toda essa percepção, essa angústia que ele vai vivendo ao longo ali desse poema e dessa escrita, tá? C. A expressão estética é um processo que se realiza de maneira angustiada, capaz de vencer dificuldades materiais subjetivas. Perfeito, temos a nossa alternativa. Né? Essa ideia de que tem uma angústia ao constatar o estado de coisas, né? Ao constatar que essa humanidade que se pretendia evoluída, que se pretendia, né, no progresso, na verdade, cometeu atos bárbaros, vive em meio à catástrofe, passou pela Primeira Guerra. Então, assim, na verdade, aqui é uma angústia, só que essa angústia não impede, né, que esse eu lírico vença, né, as dificuldades, os obstáculos, tanto materiais, né, que estão ali no mundo, mas também subjetivos,
né? E a poesia e a arte acabe acontecendo de qualquer forma. D. A angústia existencial resolve-se por meio da confiança no desenvolvimento tecnológico? Gente, pelo contrário, ele tem uma desconfiança da tecnologia, quando ele fala da tecnologia como algo que retira a nossa humanidade, ok? E a repetição da palavra impossível determina a inviabilidade da poesia em um período histórico marcado por guerras e incompreensão. Vamos lá, gente, apesar de se repetir a questão do impossível aqui, de se dizer que não dá para escrever poesia, isso não determina a inviabilidade, tanto que a poesia acontece no final. Então é isso, gente. Eu espero que tenha ficado claro por que chegamos aqui na alternativa C. Quem é aluno do ângulo sabe que pode me procurar sempre no plantão de dúvida de literatura. E eu desejo para vocês bons estudos e uma boa preparação para o vestibular. Tchau, tchau.